horas são, Daniela Prata? 8 horas e 3 minutos. Daqui a pouco os detalhes, viu, sobre a prisão do dono do site acusado de extorsão. Porque agora a gente vai falar sobre acidentes com os jovens, direções assassinas. Ontem foi enterrado o corpo do jovem de 19 anos, o Matheus Seixas, segunda vítima, segunda pessoa a morrer naquele acidente da Garibaldi que aconteceu esse fim de semana. O outro jovem que estava com ele no carro morreu na hora, ainda no local. Só um sobreviveu, tinha 3 no carro. O mais velho tinha 21. Como esse, são muitos os acidentes registrados e um número chamou muito a atenção de todos. 7.000 acidentes de trânsito só esse ano em Salvador. O mais assustador é o grande número de jovens envolvidos. A gente fica se perguntando, será que por serem jovens as pessoas acham que são imortais? Será que é isso que acontece para cometer tanta imprudência? Já já uma entrevista e agora alguns detalhes com Celso Duran. Veja na reportagem. Preste atenção nessas imagens feitas em uma avenida movimentada de Salvador. Veja como o jovem motorista se arrisca. Ele segura o volante com apenas uma das mãos. Metade do corpo está fora do veículo. Ele atrapalha os carros que vêm atrás e faz sinal para que um motorista ultrapasse. Ameaça a segurança de quem passa por ali. No começo da manhã do último domingo, 3 jovens voltavam de uma festa quando o carro invadiu um posto de combustíveis e bateu no muro de contenção. Um deles, de 19 anos, morreu no local. O motorista, de 20, ficou internado durante 2 dias e não resistiu aos ferimentos. Outro, também de 19 anos, conseguiu sobreviver. Dados do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, avançam a cada dia e mostram a frequência de acidentes assim. No Brasil, anualmente, 300.000 pessoas se envolvem em batidas, colisões e atropelamentos. As vítimas têm entre 18 e 35 anos. Em Salvador, desde janeiro, a Transalvador contabilizou mais de 7.000 ocorrências. Imprudência, excesso de velocidade e a combinação álcool e direção são as principais causas. O descontrole dos pais, no caso dos jovens, também acende um alerta. O carro dá uma sensação de liberdade e ele está ávido para obter essa sensação de liberdade, facilidade de locomoção, e ele pega o carro sem o consentimento do pai e ele, por imperícia, se envolve em acidente, porque ele não está ainda preparado, ele não passou por um curso, ele não passou ainda, psicologicamente, ele não está preparado ainda para o ato de dirigir. Na maioria dos acidentes, o motorista tem carteira e conhece as técnicas de direção. O que falta, segundo os especialistas e educadores de trânsito, é a consciência de que um veículo conduzido em desacordo com normas e leis pode se transformar em uma arma. Jovileide está pronta para tirar a carteira. Além de dominar a técnica, sabe que a cabeça também precisa estar preparada para enfrentar as ruas e avenidas. Eu acho que é muito importante ter essa consciência, né? Que a gente está ali com a máquina e que outras, não só a nossa vida, mas outras pessoas estão também, a vida das outras pessoas também estão em risco, né? E o custo social, companheira, é sobre isso que a gente vai falar, o custo social. Porque quando a pessoa não morre, fica sequelada. E quem é que paga a conta? Porque tem o acidente que deixa sequelas gravíssimas. E quem paga é o Estado. A gente convidou aqui no Bahia no Ar Gisnaia Sampaio. Tudo bom, Gisnaia? Ela é gerente de trânsito da Transalvador, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Em primeiro lugar, esse custo social. Vamos explicar para os telespectadores como é que, não tem, meu filho não foi envolvido com isso, meu filho é muito prudente, ninguém lá em casa dirige mal. Enfim, como é que esse custo social, essa irresponsabilidade se distribui para todos nós cidadãos, Gisnaia? Além do dano material, que é o próprio veículo, né, tem todo esse custo assim, com hospitais, né, com o tempo que a pessoa deixa de trabalhar e aí fica na previdência, certo? Tem todo esse custo mesmo, que é um custo para a sociedade, que além do custo material do veículo, né? Eu queria saber em relação à impunidade. A gente sempre repete, sempre bate na mesma tecla, porque as questões também se repetem. A impunidade se repete. Olha aí, imprudências gravíssimas no trânsito, mortes acontecem, vide soldado Alisson e tantos outros casos. Cadê o soldado Alisson? Não está preso até hoje. Nada aconteceu, matou 2 pessoas com o carro. Enfim, Gisnaia, como é que interfere no trabalho de vocês na Transalvador essa questão da punição? Porque vocês fazem a parte de vocês, podem até tentar fiscalizar. E depois, como é que se reflete para vocês essa questão da justiça? Olha, na verdade, a gente faz esse acompanhamento mesmo de fiscalização, de sinalização. Essa outra parte aí da justiça, a gente só fica esperando, né, que realmente se modifique no país, né? Mas o comportamento de infringir o trânsito, você acha que tem a ver
com isso? Parece que dá a sensação de que as pessoas sentem que não vão ser punidas e continuam cometendo? Eu acredito assim que o respeito à sinalização de trânsito, de uma forma geral, se dá quando a pessoa tem receio de se envolver num acidente de trânsito ou ela sente que está sendo fiscalizada, tanto pelas pessoas, pela sociedade, né, pelos cidadãos que estão andando nas vias, como a fiscalização, no caso, a fiscalização eletrônica, podem ser radares ou fotossensores. Quando elas têm essa sensação de que não estão sendo fiscalizadas, e com o jovem que acha que não vai se envolver em acidente de trânsito, eles arriscam e termina acontecendo uma tragédia, como sempre acontece, né? E os radares? Os radares estão pela cidade? Quantos existem na cidade? E como é que está essa relação da infração do trânsito hoje, para vocês da Transalvador, em relação a números? Sim, então, os radares, existem 37 radares em várias avenidas da cidade. Na verdade, nós colocamos de acordo com a quantidade de acidentes de trânsito ou de periculosidade da via. Nós temos radares na Avenida Luiz Viana, na Afrânio Peixoto, na Avenida Oceânica, na Manuel Dias da Silva, Pinto de Aguiar, Orlando Gomes, várias avenidas da cidade. Nós temos um registro elevado, não é? 7 mil acidentes só esse ano a gente mostrou. Queria saber que tipo de acidentes são esses? A maioria dos acidentes são por atropelamento. Cerca de 50% dos acidentes de trânsito são por atropelamento. Inclusive, assim, vítimas fatais mesmo, né? Porque o corpo humano não tem nenhuma proteção, diferente dos veículos, né? Que protege o motorista. O pedestre é o mais sofrido mesmo na via. É verdade que a maior parte dos acidentes acontecem por imprudência, porque atropelamento, por exemplo, a gente já flagrou diversas vezes aqui na BR-320. Olha ali, tem uma passarela, tá vendo? Sim. Só que a pessoa insiste, às vezes, em atravessar pela via, pela pista. A gente já flagrou isso diversas vezes aqui. Em relação a essa questão da imprudência humana, se reflete também nesse número, Gisnaia? Olha assim, cerca de 95% dos acidentes tem um fator humano, o que não quer dizer que ele seja o único responsável. O acidente de trânsito se dá por uma soma de fatores. Pode ser veículo, a via, não é? Pode ser o ambiente viário, pode estar chovendo, neblina, o veículo pode estar com problema de manutenção dos pneus. Mas tem cerca assim, de 65% o fator é o fator humano, não é? Depende do comportamento humano mesmo, o veículo. A pessoa pode estar alcoolizada, não é? Pode ter se envolvido com uma briga no trabalho, pode ter tomado um remédio, tudo isso contribui, não é, para o acidente de trânsito. Aí usa o carro como arma, né? Para descontar, digamos assim, o que está sentindo de ruim. Enfim, Gisnaia, olha, Gisnaia Sampaio é gerente de trânsito da Transalvador, conversou com a gente. Se você quiser assistir novamente, acesse o blog itapuaonline.com. Gisnaia, muito obrigada pela sua participação, que vocês continuem com as campanhas educativas, porque as campanhas educativas servem para conscientizar também, não é? Se a gente for conscientizado desde cedo, fica automático. É que nem passar a marcha do carro, né? Às vezes a gente nem pensa. Então, a mesma coisa com a gentileza, viu? Obrigada, bom dia. Prazer. Uma vez chegou um recado no blog do Baiano. Ah, Daniela, você fica falando tanto de gentileza. Se o trânsito se encher de gentilezas, vai se encher ainda mais de engarrafamentos. Então tá bom. Ele tá nervoso. Eu disse, você parece que chupou limão, esse motorista que me escreveu. Mas se você quiser escrever também, fique à vontade pelo blog do Baiano. Daqui a pouco eu quero saber o que você acha do que a gente vai mostrar. Um caminhoneiro de 60 anos, de Camaçari, acusado de violentar menininhas de 7 anos. Há mais de 15 anos ele fazia isso. Mais de 30 foram abusadas. Daqui a pouco todos os detalhes. E ainda, João Andrade Neto, dono do site Pura Política, é preso, acusado de extorsão. Detalhes em instantes. O que eu vou dizer, eu vou dizer.